Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre as oportunidades perdidas e o texto que nós usaremos como base está no capítulo 18 do livro de João. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para que não se contaminassem, para poder mais tarde comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Primeira questão que eu quero levantar aqui é exatamente isso. É o julgamento de Jesus. Jesus estava sendo julgado desde a madrugada pelos judeus. Anás, Caifás e mais uma multidão de gente perturbando a cabeça dele, espancando e fazendo tudo que era possível para fazer com que ele cometesse algum erro. Mas ele não cometia nenhum erro. Então eles levaram ele a Pilatos. Pilatos, quando o recebeu, perguntou: quem é esse homem? O que ele fez? Qual o problema? O que vocês estão trazendo para mim? Ele não estava nem ligando para quem era Jesus, ou o que Jesus estava fazendo. Quem estava sendo incomodado, na verdade, eram os religiosos. Eram eles que estavam sendo incomodados, porque Jesus trouxe a verdade que liberta o homem do seu pecado e o condiciona a servir e honrar ao Senhor. E eles não aceitavam, porque eles haviam deixado a palavra de Deus, o uso prático da palavra de Deus, conforme o Senhor instruíra através de Moisés, e passaram a andar conforme as próprias interpretações humanas, como hoje está acontecendo também. Muito bem. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então eles estão dizendo que Jesus é um malfeitor. Pilatos não sabia nada a respeito dele, simplesmente levou ele para dentro do pretório e foi interrogá-lo. Lá chegando, então Pilatos lhe faz essa pergunta: és tu o rei dos judeus? Observe a resposta de Jesus, ela é extraordinária, irmãos. A pergunta é simples, porque eles estavam dizendo que ele se dizia rei dos judeus. E agora Jesus faz a pergunta: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Ou, em outras palavras, você está fazendo essa pergunta porque você deseja saber quem eu sou, na verdade? Ou você está fazendo essa pergunta apenas porque ouviu algumas fofocas rolarem por aí? Você vai me julgar apenas baseado em fofocas? É o que mais acontece no mundo de hoje. E você sabe disso. As pessoas não são julgadas com justiça. São julgadas porque a fofoca vai rolando e criando um clima tão desfavorável que o juízo tem que ser feito a revalias. E isso não é bom para ninguém. Porque Deus, que tudo vê, uma hora vai ajustar conta com todos aqueles que imprudentemente levantam juízo contra alguém sem provas concretas. Então observe bem. Então replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? Na explicação ou na pergunta de Jesus, Jesus fez Pilatos abrir o coração. Ao invés dele abrir o coração de Jesus para a resposta, foi o contrário. Jesus que o forçou a abrir o coração. Eu estou pouco lixando quem é você. Eu não sou judeu. Eu não tenho culpa disso não. Quem te trouxe a mim foram os seus próprios patrícios. Não fui eu que mandei prender você, não fui eu que te acusei de nada. Você veio a mim porque eu sou autoridade aqui. Você está observando? Essa foi a posição do Pilatos. Ele logo de imediato quis lavar as mãos e dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo com você. Não sou judeu. Não fui eu que trouxe você a juízo. Não mandei te prender. Não aconteceu nada da minha parte. Agora você tem que me responder as questões. Então Jesus vai logo diretamente responder, né? Aliás, porventura sou eu judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Novamente o Senhor Jesus abre um espaço para o Pilatos. Se o reino de Jesus não é da terra, por que razão então Pilatos não falou: vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho, o Senhor me explica sobre o teu reino. Eu preciso saber, aprofundar nisso. Eu sou um rei, eu sou um dirigente político do grande Império Romano, então se o Senhor me explicar eu vou entender direito. Quem sabe ele chegaria à plena conclusão da salvação em Cristo Jesus. Mas ele não abraçou a oportunidade, desprezou. Então observe bem, querido. Ele, primeiro, não sabia nada a respeito de Jesus. Segundo, ele tira o corpo fora, dizendo que ele não tinha culpa nenhuma de Jesus estar ali. Depois, ele já entra num campo meio complicado, porque ele abriu o coração e disse que não tinha nada a ver com a coisa, e a situação estava ficando cada vez mais difícil para ele. Então agora vamos analisar aqui os pontos referentes a estas oportunidades perdidas. A primeira foi exatamente essa. E quando ele perguntou: és o rei? Jesus foi explicar e ele não interessou. A segunda oportunidade veio exatamente quando ele estava no meio do julgamento e a mulher dele chegou no ouvido dele. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 27, o verso 19. A mulher dele pediu para que ele não se envolvesse com aquele julgamento. Olha, eu fui perturbada a noite inteira, o Espírito Santo deu a ela um sonho, e no sonho ela percebeu que Jesus era justo, não merecia ser julgado e condenado. Mas o Pilatos não deu ouvidos. Ele estava mais preocupado em manter o seu poder do que receber a vida eterna. Olhe bem, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo perde a oportunidade de receber o amor de Deus. E ele perdeu. E a terceira e última está exatamente no verso 28, quando Pilatos pergunta a ele: o que é verdade? E não lhe dá tempo de responder. E volta para os judeus e vai falar. E o que é verdade? Jesus responde isso de uma forma clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ele, porventura, tivesse esperado, ou perguntasse com mais delicadeza, dando tempo ao Senhor Jesus de responder, não fosse tão arbitrário, tão cheio de si, ele teria abraçado essa terceira oportunidade. Mas por 3 vezes o Senhor permitiu que ele pudesse adentrar ao seu coração e obter as respostas que mudaria a sua vida e traria para ele a vida eterna. Talvez você, querido, esteja aí ouvindo a palavra de Deus há meses, há anos e talvez até há décadas e ainda não abriu o coração para as oportunidades que o Senhor está te dando. Ele te convida para receber Jesus e alcançar o perdão. Não seja tolo como o Pilatos, que não interessou em saber onde está o reino de Cristo, que não interessou em saber se ele era justo ou não, e não interessou em saber qual é a verdade que ele trazia da parte do Pai, a qual é a única que pode libertar o pecador. Viu? Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus. Espero que você não perca as suas oportunidades. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e peço que esta experiência vivida por Pilatos não seja vivida pelos ouvintes, mas que eles possam refletir e buscar, conhecer e saber a respeito de Jesus e assim obter a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém.